E uma outra informação que acaba de chegar, Isabel, que também é preocupante, o governo iraniano afirmou que vai atacar interesses dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França no Oriente Médio, caso esses três países continuem defendendo Israel. O que aconteceu nessa madrugada? Os Estados Unidos confirmaram que utilizaram o seu poderio militar na região para bloquear parte desses ataques com mísseis e com drones que foram lançados pelo Irã. Então, os Estados Unidos ativamente usaram o seu poderio militar para abater esses mísseis no ar, esses mísseis que estavam direcionados ao território israelense. Eles protegeram o território israelense. Isso já tinha acontecido no ano passado, quando o Irã já tinha lançado mísseis e drones contra Israel, e naquela ocasião esses países todos, os Estados Unidos, França, Reino Unido, haviam participado da defesa do território israelense, ativamente abatendo esses mísseis. Outros países árabes, como a Jordânia, também ajudaram naquele esforço. Então, o Irã agora faz essa ameaça, que se essa ajuda a Israel, essa ajuda militar direta continuar, que o Irã iria tentar atingir objetivos desses três países no Oriente Médio. Isso incluiria, Isabel, algumas bases militares. Os Estados Unidos, por exemplo, tem muitas bases militares, em especial no Iraque, mas também poderia atingir, eventualmente, missões diplomáticas ou até companhias desses três países. Isso levaria, obviamente, a uma escalada no conflito com o envolvimento dessas outras potências. Isabel. Sim, de fato, essa última informação atualizadíssima é preocupante, né, Américo? Porque a gente ouve a menção a outras localidades mundo afora e que, de fato, podem sofrer ali algum revés também em relação a esse conflito hoje, que tem dois personagens principais, Israel e Irã, mas que a gente vê por trás também uma relação do mundo com o que acontece neste momento no Oriente Médio. Você estava falando para a gente dos Estados Unidos, né, Américo? É importante a gente entender que os Estados Unidos, neste momento, eles ajudam Israel a se defender, mas não dá para a gente dizer, e queria te ouvir sobre isso, que os Estados Unidos, por outro lado, ajudam Israel a atacar também, Américo? Os Estados Unidos e também Israel têm afirmado desde o início desse conflito que os militares americanos não estão envolvidos nos ataques diretos ao Irã. Pelo menos eles não estão envolvidos diretamente, porque parte dessas armas que estão sendo utilizadas por Israel são armas que são importadas dos Estados Unidos. Israel importa muitas armas, muito armamento, muitos mísseis americanos que foram utilizados inclusive na faixa de Gaza. Muitos desses mísseis, desses armamentos são originalmente americanos e esses armamentos muito provavelmente foram utilizados também nos ataques contra o Irã. Mas isso não significa, obviamente, um envolvimento direto dos militares americanos. Os americanos, no entanto, confirmaram que agiram na defesa de Israel e o governo israelense vem apostando nessa ajuda desde o início, na verdade, da guerra contra o Hamas, depois com as ramificações com o conflito com o Hezbollah, com os Houthis, com as milícias que são armadas e treinadas pelo Irã, que operam na Síria e também no Iraque. Desde o início desse conflito maior no Oriente Médio, Israel vem contando com a ajuda direta dos americanos, tanto com a importação dessas armas, como com a utilização de informações de inteligência, que os americanos também muito provavelmente dividiram com Israel com relação ao Irã, e a ajuda direta na defesa do território israelense. Isso já aconteceu claramente no final do ano passado, quando o Irã atacou Israel, quando o Irã revidou aos ataques israelenses contra o seu território. Ali, militares de vários países, do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos, alguns países árabes como a Jordânia, utilizaram os seus militares para defender Israel, derrubando os mísseis que tinham como destino o território israelense. Durante a guerra, os Estados Unidos também deram vários outros tipos de apoio militar, como, por exemplo, o deslocamento de porta-aviões
para intimidar o Hezbollah, para que dá um sinal claro que o Hezbollah não deveria tentar se aventurar a grandes ataques contra Israel, porque os americanos não pensariam duas vezes para defender o seu maior aliado no Oriente Médio. Isso também aconteceu agora com deslocamentos militares americanos, mas não com envolvimento direto. O que nós temos confirmado, inclusive, por Washington, é que os militares americanos, de fato, ajudaram a defender o território israelense ontem. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conta com essa ajuda, conta com esse apoio. Isso faz parte, claramente, dos cálculos políticos, estratégicos e militares dos israelenses. Mas os ataques, propriamente ditos, contra o território iraniano são, neste momento, executados apenas pelos militares israelenses. Américo, eu queria puxar ainda o fio dessa última informação que você trouxe para a gente sobre França e também Reino Unido, sobre interesses desses países que poderiam ser atingidos também no Oriente Médio. O que a gente tem até o momento de posicionamento dessas duas localidades? Qual é o olhar delas para este conflito no Oriente Médio? Muito importante essa pergunta, Isabel. Ontem, assim que ficou claro que Israel tinha começado a atacar o Irã, houve uma mobilização diplomática muito grande aqui na Europa. A França, o Reino Unido e a Alemanha, em especial, tentaram coordenar aí uma resposta conjunta dos países europeus. Os primeiros ministros e o Keir Starmer, o Friedrich Merz da Alemanha, o Keir Starmer aqui do Reino Unido e o presidente Emmanuel Macron conversaram, inclusive os seus ministros das relações exteriores também conversaram. E eles tiveram uma postura muito parecida entre eles, uma postura coordenada, que é a seguinte, de dizer que Israel tem o direito de se defender contra ameaças externas. Eles consideram que as ameaças feitas pelo regime dos ayatolás do Irã é uma ameaça existencial contra o Estado de Israel e que, portanto, Israel tem o direito de se defender. Eles estão considerando esses ataques militares israelenses como ataques que têm o objetivo de defender o Estado de Israel. São ataques preliminares ali, avançados, para tentar conter outros ataques que poderiam acontecer pelo Irã contra Israel. Então, é uma ação coordenada desses países nesse sentido. Curioso também que França e Reino Unido, os dois países que você levantou, Isabel, vinham aumentando a sua pressão contra o governo israelense. Isso por conta da guerra na faixa de Gaza, a devastação enorme, o grande número de mortos. E ontem eles não tocaram nesse assunto. Eles estão separando muito bem as duas questões, o conflito com o Irã e a guerra na faixa de Gaza.